Só que o tempo nosso é curto. A rocha que deu origem a esses outros grupos de rochas que nós vemos aqui, ela é de aproximadamente 400 milhões de anos. A origem dela, de 400 a 800 milhões de anos, a origem primeira. Isso aqui é o granito. O granito é uma rocha intrusiva. Agora vocês imaginam, a rocha intrusiva formada a alguns quilômetros de profundidade, ela saiu na superfície num processo erosivo, ação intempérica. Quando saiu em cima, ela decompôs. A parte que era solúvel dela, que é o feldespato, né, que é a mica, anfibólio, piroxênio, ela foi degradando, solubilizando pela água. O resultado dela, o resto dela, deu origem ao quê? O quartzo, que ele vai sendo decomposto pela ação intempérica e diminuindo de granulometria. O último estágio dele vai ser o que? A argila, é o saibro-granito, que é a argila, que é o último estágio do material granito, quando ele vai decompondo. Esse aqui nós estamos na interface dele. Nós temos o que? O arenito, que é grosseiro, e a argila, que é a menor partícula, né, que é sensível, né, e quantificada pela geologia. Depois nós temos o que? O intermediário dele, que é o siltito. Todo esse material aqui é o siltito. Vocês vão ver que ele é formado em estratos, é estratificado. Em linhas, dá para ver que aqui, a extrato dele é em base. É assim, como se fosse um folhelho, em folhas mesmo. Esse fenômeno acontece onde? Em áreas onde havia água. Então olha só que coisa mais absurda. Nós temos água para beber aqui. Nas partes lá embaixo, nas veredas, aonde esse material foi e chegou o freático, dá origem o quê? As veredas vai dar origem à água. Onde nós estamos aqui, nós só temos água para beber aqui, não tem água. Se eu for cavar aqui, eu vou encontrar essa mesma rocha aqui a alguns quilômetros de profundidade ainda. Tá? Alguns, não vou falar quilômetros, mas alguns metros, 100, 200, 300 metros de profundidade ou mais, eu vou encontrar o mesmo material. No entanto, esse material foi decomposto por uma rocha que era intrusiva, que saiu na superfície, decompôs, e ela foi carregada de um lugar muito distante até chegar aqui. Então todo esse material aqui, que é um siltito de alúvio, aluviônico. Ele veio de outro lugar e depositou aqui. Como que ele depositou aqui? Aqui era uma área, era um lago. Então esse aqui era um lago interiorano. Agora, olha que coisa absurda que a geologia trabalha com a gente. Essa deposição aconteceu mais ou menos no período do Permiano ao período Carbonífero. Então por volta de 270 milhões de anos. O processo deposicionário dela, que iniciou o processo, né? Então esse material veio e depositou num lago interiorano. Não vamos falar que era um mar não, mas era um lugar onde tinha muita água. Essa mesma região aqui estendia até a região que vai até Pirinópolis, é a mesma região. Só que lá nós temos o arenito mais jovem, né? E aqui nós temos um siltito, que é outro material, uma outra forma de ocorrência desse material. Ao depositar aqui, o que ele fez? Ele foi sedimentando, formando as colunas, as camadas dele. Né? Então imagina que isso aqui era um mar, um lago interiorano, foi depositando esse material. Depois o que aconteceu? Esse lago recuou, houve um movimento tectônico, né? Esse movimento tectônico desencadeou a erupção vulcânica na região do sudeste do Brasil, lá em São Paulo. Fez aquela saída que nós vimos lá atrás na estrada lá, que é uma intrusão de uma rocha de abásio, né? E nessa movimentação o lago perdeu, ou seja, houve uma ruptura dele, formando de aclasamento. Esse aclasamento foi o quê? Nós temos o Araguaia, por exemplo, um fenômeno dele. Então esse material escoou todo numa vertente, um sulco, e foi para o mar, secando essa região. Quando secou aqui, esse material ficou exposto à ação intempérica. Aí nós temos o quê? O intemperismo físico, térmico, é positivo, que é a ação da temperatura, né? Termoclastia. Depois temos o intemperismo biológico, né? Que é a colonização dos indivíduos que estão lá em cima, que vai soltar o ácido orgânico, que vai decompor. Depois a ação do vento, a erosão eólica. Então, juntando tudo o que ele fez, ele foi modelando. Por que ficou esse aqui? Nós chamamos isso aqui de erosão diferencial. Então a erosão, o que é a erosão diferencial? Ela diferencia na escultura dela porque o material que foi perdido, era mais maleável, era mais frágil. Então esse aqui é porque você teve uma concentração de alguns materiais ferro-magnesiano, ou ferro luminoso, ou ferro titanoso, que é o titânio, ferro, alumínio, manganês. O que ele fez? Ao concentrar aqui, eles deu uma dureza, uma resistência maior a esse material. Então ele é testemunho de que esse material é mais resistente que as outras áreas periféricas. Daí nós chamamos de erosão diferencial, né? Agora,
Esse processo erosivo, depois da perda da água aqui, aconteceu por qual motivo? Devido ao Araguaia. Se nós pegarmos daqui no Araguaia, vai estar mais ou menos aqui em torno de 400 quilômetros. Agora vocês imaginam, o que o Araguaia, 400 quilômetros tem que ver aqui? Tem que você tem uma calha onde a água percorre. Então todo o material dela nós chamamos de erosão de reverso. Ela vai erodindo em escala. Então se você teve o quê? Isso aqui, esse modelado aqui não tem mais do que 20 mil anos. 20 mil anos que nós estamos vendo esse material aqui. Ele foi formado há 400 mil anos, 400 milhões de anos, no processo chamado deposicionário inicial. Depois tivemos um ciclo de movimentação tectônica, há mais ou menos em torno de 80 milhões de anos atrás, que houve a perda desse material de superfície que era água, então ele ficou exposto. Daí ele começou a sofrer o processo de degradação. Aí, o que aconteceu? Por volta de 20 mil anos atrás, houve novamente uma mudança climática, que é o que nós estamos assistindo hoje. Então ela começou há 20 mil anos atrás e terminou por volta de 8 mil anos atrás. Aí nós estamos chamando o período de interface glacial. Então nessa interface glacial, dos 20 mil até o momento, a ação erosiva das chuvas foi muito acentuada. Nós mudamos o padrão climático do centro-oeste. Então a erosão passou a causar o quê? Essa remodelação da estrutura que nós temos aqui, né? Aqui nós temos aqui uma próxima aqui, a formação dessa serra da região aqui, chamada Serra do Caiapó. Então a Serra do Caiapó é uma vertente da serra que vai também da Serra Dourada, né? E a Serra das Mangabeiras. Então é o que? São partes dela. Só que cada uma delas com material diferente. Esse material nosso aqui é diferente da Serra Dourada. Lá é o granito ainda em fase de decomposição, dando origem ao saibo granito, que é material branco de Goiás, né? E vai dar origem ao que? Ao arenito também, que é aquela camada de superfície. Aqui nós temos o siltito, que já foi decomposto, formou o material e a decomposição dele deu origem ao que nós chamamos vulgarmente de serra, né, que é o modelado aqui, que é chamada de serra, aqui a serra de Paraúna, né, essa serra das galés, formação de galerias chamadas de galés mesmo, né. Então isso aqui, esse material nosso aqui é o mesmo material do Mato Grosso, de Aquidauana. Material de Aquidauana. Então dá origem a mesma formação do material, dando origem a grupos de serras diferenciadas, tá? Então aqui, nessa região toda aqui, foi consolidada pelo IBAMA uma área de observação, né, para estudo geológico, né, e também biológico, porque uma unidade é chamada de core cerrado, uma unidade central, onde você encontra as características diferenciadas de solo, estrutura vegetal e também um processo de erosão diferencial que a gente dá para entender a formação e evolução do domínio cerrado, tá? Então só para isso que foi fechado essa região aqui, esse local aqui, tá? Então todo o modelado dessa região aqui, tudo isso aqui é o siltito, material do siltito, que é um intermediário do arenito, o siltito e a argila, né? Que ao modelado, a gente vai andar por aqui, a gente vai perceber que a clivagem dela, toda ela é de forma horizontal, nós chamamos de clivagem basal, tá? E é um material assim, bem fino, poroso. Se você jogar água nele, quando você for embora, não tiver mais água, você jogar água nele, você vai observar uma coisa, ele absorve a água. Então o mesmo material que está aqui, ele está a alguns quilômetros de profundidade, saindo até a região que vai para a região do Sudeste, vai até a região do Paraguai, dando origem ao segundo maior aquífero do Brasil e o primeiro em uso, dimensão do mundo, utilizado aqui, que é o aquífero Guarani. Então esse material aqui é a mesma rocha do aquífero Guarani. Aqui ela saiu na superfície e lá ela mergulhou e absorve a água e todo o ciclo hidrológico, fazendo que ela funcione como uma esponja. Então nós, a gente vai jogar para vocês verem como que ela absorve a água. Então quando a gente fala um aquífero, a gente acha que é um bacião de água. Nada mais é que esse material. É um siltito que absorve a água e ela libera lentamente essa água, formando o quê? Uma esponja de reserva hídrica de subsolo, que é os aquíferos. Certo? Alguma pergunta? Então vamos embora.